Oi, pessoal! Como bons apreciadores da sétima arte que são, vocês sabem que o desenho de som é fundamental em qualquer obra audiovisual. Tanto que se costuma dizer que metade de um filme é tudo aquilo que a gente pode ver na tela, metade é tudo aquilo que a gente pode ouvir. Seja um sussurro abafado ou um clique de uma bomba prestes a explodir, o desenho de som é uma ferramenta poderosa para criar a atmosfera desejada pelo cineasta e contar a história de uma forma muito mais intensa e imersiva. Diretores que investem tempo e energia no trabalho sonoro conseguem prender a atenção do espectador por muito mais tempo e deixar algumas sequências gravadas no nosso subconsciente. E hoje vamos falar de 3 filmes recentes com desenho de som incrível que estão disponíveis no streaming. Eu sou Letícia Sobral e esse é O Tempo Me Disse. O primeiro filme dessa lista não poderia ser outro, O Som do Silêncio, de Darius Marder. A trama é simples e narra a história de um baterista que começa a perder a audição. E o grande trunfo do desenho de som de Nicholas Becker aqui é que ouvimos apenas o que Ruben, brilhantemente interpretado por Riz Ahmed, está ouvindo. Parte do filme está em silêncio. Em outros momentos, ouvimos apenas sons abafados ou conversas ininteligíveis. Às vezes temos uma breve chance de ouvir o que ele não consegue. Search. Throat. O roteiro, escrito e dirigido pelo diretor e seu irmão Abraham Marder, foi inspirado na história da avó deles, Your hearing is deteriorating rapidly. que ficou surda devido ao efeito colateral de uma medicação e passou a se sentir completamente alienada em seu mundo. Além disso, para criar a história, os dois estudaram o que acontece com músicos que ficaram surdos e outras maneiras pelas quais as pessoas perdem a audição. We're looking for a solution to this. Not this. Eles olharam de perto para a experiência emocional de frustração e isolamento que acomete essas pessoas. Nicholas Becker disse em entrevistas que queria criar um som real e envolvente, mas não a ponto de torná-lo muito cansativo ou desorientador para o público. Você vai reparar que no início todas as tomadas são mais imersivas sonoramente, e depois esse efeito vai ficando mais leve, para não deixar o espectador se sentindo muito claustrofóbico. Embora seja um filme sobre uma grande mudança na vida, O Som do Silêncio não tem nada de melodramático. O personagem é construído de forma refinada. É um filme que não apenas aposta no silêncio, mas prospera nele, com a interpretação contida de Ahmed traçando muito bem o arco de seu personagem. O Som do Silêncio é uma história sobre uma alma inquietante, forçada a encontrar a paz. E a minha recomendação quando você for assistir esse filme é que você desligue o celular, apague as luzes e deixe o silêncio se aprofundar. Number, please. Hello? Is that train? Large object holding over my land like a tornado. O segundo filme da lista é A Vastidão da Noite, um drama de ficção científica de época. A história é a seguinte: no período da Guerra Fria, enquanto ocorria a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, 2 jovens de uma cidadezinha americana, obcecados pelo rádio, descobrem uma estranha frequência que pode modificar suas vidas drasticamente. What's going on, Everett? Desde a primeira cena, o som é trabalhado no filme de forma inteligente, impulsionando o enredo. O ano é 1958 e é a noite de um grande jogo de basquete em uma pequena cidade fictícia do Novo México. Sozinha na mesa telefônica, Faye, vivida pela ótima atriz Sierra McCormick, ouve um ruído incomum e incessante.
e tenta descobrir o que é. Junto com o radialista Everett, vivido por Jake Horowitz, começa uma investigação na calada da noite e as coisas vão ficando mais interessantes a partir daí. Em uma entrevista, o diretor Andrew Patterson disse que grande parte da tensão das cenas vem da atuação de McCormick. Ele queria que a personagem mantivesse os pés no chão e lidasse com calma em uma situação que iria se tornando cada vez pior. O som misterioso, um tipo de zumbido perturbador, foi criado por David Rosenblatt e Johnny Marshall, os responsáveis pelo desenho de som, que misturaram instrumentação, ruídos de garganta humana e zumbidos mecânicos para criar o efeito que conduz o Number, enredo. please. Officer Sherman declared the incident was caused by, and I quote, Number, reckless please. driving coupled with slick road surfaces due to recent thunderstorm. Here is the use of Hello? Além da atmosfera densa que mantém o interesse até o fim, o filme faz referência direta ao episódio em que Orson Welles causou pânico em massa ao transmitir no rádio o romance A Guerra dos Mundos, de A.J. Wells, como se fosse um evento real acontecendo naquele momento. Os criadores de A Vastidão da Noite mostraram que são fãs de ficção científica ao fazerem menção também à série Além da Imaginação, de Rod Serling, que foi exibida nos anos 50, na mesma época em que se passa a história do filme. O nome da cidade em que se desenvolve a trama é Cayuga, uma referência a Cayuga Productions, a produtora de Rod Serling. Vale a pena apagar todas as luzes, aumentar o som e mergulhar de cabeça nesse universo denso e paranoico do desconhecido. Você não vai se arrepender. O terceiro da lista é A Assistente, primeiro longa de ficção da diretora australiana Kitty Green. A história acompanha Jane, vivida por Julia Garner, da série Ozark, uma jovem aspirante a produtora de cinema que consegue um emprego dos sonhos como assistente de um poderoso magnata do entretenimento em Nova York. A sua rotina é muito parecida com a de qualquer outro assistente, mas à medida que o tempo passa, Jane começa a perceber comportamentos inapropriados, que vão aos poucos corroendo seu ambiente de trabalho e colocando em xeque seus anseios profissionais. O filme é claramente baseado no episódio real envolvendo Harvey Weinstein, que se tornou símbolo da decadente estrutura de poder de Hollywood. I can go. E cuja queda serviu como catalisador para o movimento Me Too, que veio à tona no final de 2017. Mas, em A Assistente, que poderia ter sido usado para criar uma narrativa fácil, celebrando a derrota de um vilão, assume em vez disso um registro mais ressonante e universal. A diretora, que mora em Nova York e é uma documentarista experiente, preparava um documentário sobre o consentimento quando o movimento Me Too chegou às manchetes e decidiu fazer um filme sobre isso. Ela então entrevistou dezenas de pessoas que trabalharam em grandes produtoras de cinema e se espantou quão parecidos eram os depoimentos. Todo esse material, é claro, serviu de base para o roteiro. O desenho de som de Leslie Schatz é envolvente e sugere um mundo sombrio e labiríntico, muito distante do glamour dos festivais de cinema. Repare, por exemplo, na maneira como a figura do chefe surge no filme. Ele nunca é mostrado por completo. É possível apenas ouvir a sua voz, seja através da porta ou pelo telefone. Podemos escutar o seu tom, mas não o que ele diz. Ao investir na construção de um ambiente silencioso e desconfortável, a diretora criou uma bomba relógio, de modo que cabe a Julia Garner uma atuação contida e minimalista, que absorva todo o impacto sem derramar uma lágrima. Pois esta não é uma história de revolta ou de empoderamento, mas justamente de impotência.
E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação quando chegar um vídeo novo. Beijos e até a próxima!